Mateus capítulo 15, verso 8. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Diga: meu Deus, eu creio na tua palavra. Me ilumina para aprender mais da tua vontade no dia a dia. Amém. Pode sentar. Glória a Jesus. Glória a Deus. Que terça passada nós falamos sobre, em primeiro lugar, porque as pessoas não honram. Porque muitas pessoas não honram, porque pensam que os homens não são merecedores de honra. Aí temos vários versículos comprovando e provando na Bíblia que alguns homens são sim merecedores de honra. Agora nós vamos falar em segundo lugar, porque tem pessoas que não honram, porque imagina que não foi Deus quem colocou o líder em posição de autoridade. Amém? Amém. Esse é um dos argumentos que algumas pessoas usam para não dar honra, para não honrar aqueles que Deus mandou honrar. E se tu obedece quem Deus mandou tu honrar, Deus diz honra, e tu honrar, tu vai descobrir o poder de honrar a Deus na vida das pessoas. Uma coisa é você honrar Deus diretamente, e Deus diz: me honre diretamente, mas eu estou mandando vocês também me honrarem na vida daqueles que eu dei autoridade. É aí que encontramos conflitos, é aí que nós se deparamos com muitas pessoas confusas, se deixando enganar pelo diabo, porque não entendem que Deus mandou a gente honrar Ele na vida de algumas pessoas. Você está entendendo isso? É aí que as pessoas se dão mal quando devem honrar Deus na vida do ungido, da ungida de Deus. Eles não honram porque eles dizem, como eu falei na terça passada, porque o homem não é merecedor de honra. E nós provamos que é merecedor, e Deus manda honrar Deus na vida dos homens. E hoje nós vamos provar outra coisa. A outra coisa é o que está na cabeça de muitas pessoas. Não foi Deus que colocou em posição de autoridade. Diga glória a Deus. É outro argumento. Quer dizer que se eu colocar, o exemplo, se eu colocar aqui no altar como auxiliar meu e dar autoridade, passar autoridade para que ele dirija a igreja na minha ausência ou na minha presença, alguns não vão aceitar honrar a Deus na vida daquele que eu passei a autoridade para ele dirigir e pastorear. É aí que também muitas pessoas caem em desobediência a Deus, porque há aqueles que dizem: eu sei que tem que honrar a Deus na vida do meu pastor, mas também eu só vou honrar Deus na vida do meu pastor.
Outro eu não vou honrar. Eu não vou honrar aquele líder. Eu não vou honrar a diaconisa. Eu não vou honrar a pastora fulano de tal. Eu não vou honrar o dirigente fulano de tal. Eu não vou honrar o líder de jovem fulano de tal. Eu não vou honrar a obreira que foi colocada como autoridade. Não. Eu vou honrar só meu pastor. Aí você não honra nem a Deus e nem seu pastor. Diga glória a Deus. E a desonra vem consequência. Por isso que nós vamos pregar hoje, estudar. Porque imagina que não foi Deus quem colocou o líder em posição de autoridade. Quem colocou o pastor ali, ou aquele líder ali, ou aquela obreira, ou aquele dirigente, foi Deus. Foi Deus. Então eu devo honrar Deus na vida daquele que foi colocado ali em posição de autoridade. Autoridade. Não, mas ele começou agora, ele está com apenas 2 anos, eu tenho muito mais tempo, eu vim de outro lugar, eu tenho muito mais conhecimento que ele. Aí já entra a soberba, já entra a vanglória, já entra o orgulho próprio, já entra só sentimentos malignos. Não há humildade para aprender de alguém inferior a ele. Não há humildade nesse coração para se submeter a alguém que tem menos tempo do que ele. Aí entra, os sentimentos de Satanás. É a queda. Porque quando tu desonra, vem a queda. Quando tu honra, vem a Deus exalta você. Quando tu honra, vem a honra. Quando tu desonra, vem a queda. Hoje nós temos que colocar isso no nosso coração, irmão. Preste atenção nisso. Porque isso é pecado. Você bater de frente com a autoridade de Deus. É pecado. E pecado, você sabe que desagrada a Deus, apaga o Espírito Santo e entristece Ele. Pecado traz consequências de doença, enfermidade, maldição e etc. Então eu não quero viver no pecado, não quero desagradar a Deus. Então procura aprender hoje a honrar Deus na vida daquele que Deus colocou em posição de autoridade. Tudo bem até aí? Então vamos para a Bíblia agora. Diga glória a Deus. Glória a Jesus. Romanos 13:1. Romanos capítulo 13, verso 1. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Por quem? Por Deus. Está falando de autoridades seculares, autoridades pagãs, autoridades lá de fora das instituições governamentais. Imagine agora o nível de autoridade espiritual, eclesiástica, dentro da igreja. Se Deus está dizendo aqui, cuidado, para você não desonrar uma autoridade, porque a autoridade foi constituída por Deus. Cuidado para você não dizer maldito presidente, governo, prefeito, maldito isso. Você está amaldiçoando a autoridade constituída por Deus.
Logo tu está jogando uma indireta para quem colocou ele lá. Quem colocou ele lá? Deus! Logo tu está falando mal daquele quem colocou ele lá. Então aquele que disse: ei, eu coloco as autoridades. E aí aquela autoridade que Deus coloca, na tua opinião não vai bem, tu começa o quê? Atacar. Aí é como se tu estivesse dizendo para aquele que colocou a autoridade lá: tu errou, tu não sabe o que faz, tu colocou alguém que está dando problema. Olha para quem tu está falando indiretamente, por não ter conhecimento, contra Deus. Estou falando lá fora, imagina aqui na igreja. Estamos falando lá fora, quando você começa a atacar as autoridades. Quando você começa a atacar as autoridades, maldiçoando e tudo, falando tudo que não presta, você está falando de Deus. Foi Ele que colocou. Biblicamente nós estamos mostrando aqui: obedeça às autoridades. O Deus está dizendo aqui, obedeça só às autoridades evangélicas que pregam a minha palavra. Obedeça às autoridades só. Está escrito isso? Não está escrito isso. Então aquele argumento: não, eu só vou obedecer no Senhor. No Senhor, se for evangelho, se tiver dentro da Bíblia, eu vou obedecer às autoridades. Meu Deus, que nível de ignorância bíblica. Que nível baixo de ignorância bíblica. Falta de discernir a palavra de Deus. Se tivesse escrito: obedeça só às autoridades evangélicas, autoridades cristãs, aí sim nós ia obedecer tudo aquilo que ele falasse no Senhor. Mas não, irmãos, está dizendo que a gente deve se sujeitar às autoridades, porque elas foram constituídas por Deus, quer sejam bom, quer sejam mal, não importa. Eu devo dar respeito, eu devo respeitar a autoridade, a posição daquele homem, daquela mulher, porque se eu atacar e for para cima, vou estar atacando o próprio Deus que colocou ele lá. Agora vamos para dentro da igreja? Vamos para dentro da igreja? Sim ou não? Agora vamos falar daqui de dentro, né? Se a pessoa não respeita as autoridades lá fora, ou melhor, aqui dentro, imagina lá fora. Porque na igreja, no ministério, existe a autoridade constituída por Deus para manter a ordem e a harmonia do corpo de Cristo, na união, na paz e do amor. Porque senão haveria uma bagunça espiritual, aonde todo mundo faria aquilo que acha, e diria, e praticaria, e exerceria qualquer coisa dentro da igreja, pois não tem uma autoridade a quem nós obedecer. Por isso que Deus, Ele é organizado. Deus, Ele é organizado. Diga glória a Deus. E Ele constitui autoridades dentro da igreja. Amém? Ele constituiu autoridade dentro da igreja. Então vamos levar isso para a igreja. Obedeça às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Diga glória a Jesus. Glória a Deus. Preste bem atenção para cá. A autoridade dentro da igreja: o pastor, o apóstolo, o pastor, o presbítero, o diácono, o evangelista, a obreira e líderes de grupos foram constituídas por Deus. Glória a Deus. Quer tu aceite ou não, quer
saibam fazer ou não, quer esteja de acordo ao teu padrão ou não, eu tenho que respeitar a autoridade. Pronto. Entendeu? Você tem que entender isso, porque se você não entender isso, você vai estar constantemente desonrando Deus. Indiretamente tu vai estar desonrando Deus. É ou não é? Porque eu não só honro a Deus quando trago ofertas, votos, quando eu louvo, adoro e falo bem de Deus. Deus, te amo, tu és tudo, tu és a glória, tu és a honra, tu és louvor, tudo para ti, não só de boca, mas de posição, de reverência, de respeito para com as autoridades que Deus constituiu fora e dentro da igreja. Senão eu vou estar sendo aquilo que Jesus disse: esse povo me honra somente de lábios, mas seus corações estão longe de mim. Coração, né? É um lugar onde guarda sentimentos bons e ruins. Quando tu guarda sentimentos bons de Deus, tu consegue honrar todo mundo sem olhar para a aparência. Quando tu guarda sentimentos bons de Deus, tu consegue respeitar aquele que tem a autoridade de Deus, constituído por Deus. Não importa se ele é do teu perfil ou não, tu vai sempre respeitar por causa de Deus. Entendeu? Diga glória a Jesus. Amém? Amém. Muitos gostam de citar Saul dizendo que ele não foi escolhido por Deus, mas pelo povo. Olha aí o argumento de muitas pessoas que dizem assim: Saul foi escolhido pelo povo, porque o povo é que pediu o rei, então o povo escolheu a Saul. Aí fica com essa, né? De não respeitar as autoridades, porque acha que foi o homem que colocou. Quem colocou a irmã ali? O homem. Quem colocou a Natália como segundo do pastor? O homem. Quem colocou a pastora Francisca para dirigir e ordenar, mandar? O homem. Tem um monte de gente assim. Foi o homem. Foi o homem. Foi o homem. Porque eles não aceitam, porque não está dentro do perfil deles. Deus não vai te consultar para ungir alguém. Deus, ele faz e desfaz sem te consultar, porque ele é soberano. Ele é Deus. Ele não vai dizer: e aí, gostou desse aqui? Posso ungir? Tu vai dizer: não, está muito baixo, tira. E aí, esse outro aí, é do teu agrado? Sim, meu agrado. Então vou ungir porque vou te agradar. Não. Deus tem seus propósitos, Deus tem os seus planos, independente de nós existir ou não, Ele tem seus planos. Então Ele é soberano, Ele unge quem Ele quer, como Ele quer. Não importa se vai agradar o povo ou não, porque o propósito do reino é de Deus. Então tem coisas que você não vai entender, tem coisas que hoje você não vai compreender, porque não ungiu a irmã, que a irmã tinha mais capacidade, porque não colocaram a obreira, o obreiro, outro, tem mais capacidade, porque colocou este. Você pode até não entender, mas você deve respeitar. Falar mal não, maldiçoar não, criticar não. Pode vir na tua mente, como eu falei, de tu não entender o porquê. Esquece e respeita a posição e a vontade de Deus. Porque senão sempre tu vai estar acusando: foi o homem que colocou. Foi o homem que me colocou.
homem, foi o homem. Foi o homem. Como alguns dizem, me pegaram de surpresa. Agora Deus te tem que dar um aviso, uma carta, um telegrama. Diga glória a Deus. Tu não tem que estar preparado para arrebatamento? Hã? É ou não é? Tu não tem que estar preparado para arrebatamento? Por que não tem que estar preparado para fazer a obra de Deus quando e como e onde Ele quiser? Porque Ele tem que esperar tu se preparar. Tu acha que Ele vai esperar que tu se prepare para poder... Não, deixa a irmã lá se preparar, que ela está na carne ainda. Então cancela aí o arrebatamento. Cancela aí o arrebatamento. Pelo amor de Deus, Deus vai vir, e se tu não estiver preparado, pronto. Agora você fica dizendo, eu não estava preparado, então não foi o homem, não foi Deus, foi o homem. Pelo amor de Deus, Deus faz como Ele quer, irmão. Diga glória a Deus. Tem situações que dependendo da vontade, do querer dele, da necessidade da obra, Ele vai fazer isso. Olha para mim, prepara antes. Se Ele não prepara antes, Ele prepara durante. E se Ele não prepara durante, Ele prepara depois. Recebe em nome de Jesus essa graça de honrar a autoridade de Deus. Então vamos continuar falando de Saul. Diga glória a Deus. Porque diz que muitos dizem que Saul foi escolhido pelo homem e não por Deus. Mas eu vou mostrar na Bíblia, mas o Senhor mesmo diz a respeito de Saul que ele era escolhido. Abra a Bíblia no livro de 1 Samuel 15:11, para você ver que não foi o homem, nem o povo, nem a multidão que escolheu Saul. Quem escolheu Saul foi Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Jesus. 1 Samuel capítulo 15 e verso 11. Diga glória a Deus. Mostra. Isaías, 1 Samuel capítulo 15 verso 11. Arrependo-me de haver postos a Saul como rei. Quem está falando aí? Quem colocou ele como autoridade de rei? Foi o povo? Quem está falando aqui é Deus. Deus está dizendo, arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas ordens, palavras. Diga a glória a Deus. Glória a Deus. Isso mostra que quem escolheu quem? Deus. Isso mostra que Deus escolheu e colocou na posição de autoridade de rei, não foi os homens. Porque uma coisa é o povo dizer, queremos o rei. Eles só estão pedindo, não estão escolhendo fulano, beltrano. Se o povo dissesse, queremos Saul, aí nós entenderíamos que o povo escolheu especificamente Saul. Mas quem escolheu de todo Israel, de toda essa tribo, foi Deus que escolheu. Queremos o rei, então eu vou escolher o rei. Deixa eu ver. José não, Pedro não, fulano não, Beltrano não. Tá aqui, encontrei um. Vou escolher Saul e vou colocar ele como autoridade. Rei! Respeito a autoridade constituída por Deus. Tu pode não
pode ser não do teu perfil, mas vigiai a nossa língua, vigiai nosso coração, para que de repente você venha, falar mal, e vai estar aqui falando mal direto de Deus, porque foi Ele que colocou Saul. Tu não gostou, né, de Saul não? Não é que tu não gostou de Saul? Tu achava que tinha que ser outro. Mas eu respeito e vou obedecer o meu rei. E vou honrar o rei Saul. Vou obedecer e honrar ele. Porque a autoridade que ele exerce foi dada por Deus. E se eu se levantar contra a autoridade que foi dada por Deus, vou estar levantando e desonrando meu próprio Deus. Eu não quero entristecer meu Deus e pecar contra o meu Deus. Dai glória a Deus! Essa é a questão de muitas pessoas adorarem individualmente Deus, adorarem, se quebrantarem, adorarem, mas quando chega diante de Saul, taca-lhe o pau, fala mal, critica, amaldiçoa, né? A Saul. Que aquela adoração que tu fez individualmente foi apenas de lábio, porque o teu coração não honra de verdade a Deus, porque na hora de honrar as autoridades que Deus colocou, tu não honra, não respeita, tu fala mal, então tu está adorando dois deuses individuais. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem adora Deus de coração, ele adora individualmente, e quando é na hora de honrar a Deus na vida de quem Deus colocou como autoridade, ele também respeita e honra. É por isso que causa as divisões, as intrigas, contendas, pleitos. Satanás, Lúcifer, criado por Deus. Lúcifer foi criado por Deus, o mais excelente dos anjos, o primogênito dos anjos, para ser o líder de todas as hierarquias dos anjos. Só não era acima de Deus, mas tinha tudo. Ele adorava, ele era como Jesus aqui na terra. Lá no céu era Lúcifer, era como Jesus para nós. Os anjos, Lúcifer era quase Deus, só não era acima de Deus, porque ele foi primogênito, diga glória a Deus, da criação dos anjos. E então ele não respeitou a liderança, o próprio Deus. Talvez ele discordou que o Senhor fizesse outro reino e que tivesse outro superior a ele, porque ele queria ficar, eu acho que o único. Imagino eu. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quando então eu acho que ele soube dos projetos de Deus, de criar um reino aqui na terra, e de que o Messias, Jesus Cristo, seria acima de tudo, tanto na terra como no céu. Epa, vai ter outras. Eu pensava que era só Deus. Será que vai ter outro que vai mandar em mim? Se eu sou o primogênito dos anjos. Talvez entrou ali aquele mal no coração, de não honrar as autoridades constituídas a Jesus. Talvez ele não quis dar honra a outro, que viesse criado da onde? Do pó da terra. Eu imagino isso, mesmo que não esteja escrito especificamente o porquê Lúcifer. Tem várias linhas porque Lúcifer revoltou contra Deus. Já falei uma, estou falando outra hoje. Mas nós temos que respeitar as autoridades colocadas por Deus. Amém, Jesus? Diga glória a Deus. Então nós observamos que as pessoas pensam que Saul
estava ali colocado pelos homens, e não. Vamos ver no livro de 1 Samuel 24:6. 24:6. Primeiro livro de Samuel. Glória a Deus. Glória a Jesus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 24, verso 6. Então Davi respondeu e disse a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, o filho de Zeruí, irmão de Joabe, dizendo: quem descera comigo a Saul ao acampamento? Diga glória a Deus. 24:6, eu estou lendo já, é 26:4, né? Meu Deus. É 1 Samuel 24:6. Eu estava lendo 26:4. 1 Samuel 24, verso 6. É o verso 6. E ele disse aos seus homens: livra-me, ó Senhor, de fazer isso ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, de estender a mão contra ele, visto ser ele o ungido de Deus. Ele está respeitando a autoridade, por mais que ele não concorde com as atitudes violentas e perseguição que Davi estava sofrendo. Amém? Por mais que Davi sabia, Saul já foi rejeitado por Deus. Por mais que Davi sabia que Deus havia rejeitado, por mais que Davi sabia que Saul estava na carne, olha a conduta do verdadeiro adorador de Deus. Olha a conduta do verdadeiro homem e mulher que honra Deus de verdade. É por isso que Deus o chama de segundo coração de Deus. Se Deus rejeitou Saul, se Deus desprezou Saul, se Saul está cometendo coisa errada, quem deu autoridade para Davi fazer o mal para Saul? Ninguém, nem Deus. É isso que acontece na igreja. É isso que acontece na igreja e no ministério. Você vê que aparentemente aquele dirigente, aquele obreiro, foi rejeitado por Deus, porque pecou, ou porque fez coisa errada, e ele não é mais aquilo que tu esperava, ou aquilo que tu via que era ungido, ao ponto de vista teu, agora tu está apedrejando. Tu está apedrejando e armando até laço e atacando Saul. O assunto das pessoas que não honram Deus naquele tempo era falar mal de Saul. Falar mal de Saul. Falar mal de Saul. Falar mal de Saul. Agora, se Saul continuasse bem com Deus e não fosse rejeitado por Deus, muitas pessoas iam falar bem de Saul. Bem de Saul. Isso, entenda isso, que isso é o poder da honra. Você honrar alguém que o próprio Deus já desonrou. Você honrar alguém que o próprio Deus já desonrou.
Deus desonrou já e tirou a honra de Esaú, de Saul. Mas Davi, segundo o coração de Deus, ele continuou vendo Saul como autoridade de Deus e dando honra, e disse: eu não vou estender a minha mão, não vou aceitar esse plano maligno de prejudicar aquele a quem Deus ungiu e colocou como autoridade sobre Israel. Não vou entrar nesse plano de falar mal, não vou entrar nesse plano de prejudicá-lo, pois eu ainda honro a Deus. E ele não estendeu a mão contra Saul. Recebe essa graça, recebe essa unção, recebe esse coração novo, coração segundo Deus, coração segundo Deus. É tremendo isso. É um nível de espiritualidade muito maior do que a gente imagina. Para a gente que diz: eu estou fazendo tudo certinho, Senhor, eu estou fazendo tudo corretinho, eu estou bem contigo, não estou fazendo nada errado, não estou em pecado. Deus está revelando um tipo de pecado. Deixei o mundo, não estou na prostituição, nas coisas desta vida, renunciei tudo por ti. E Deus diz: ainda te falta. Ainda te falta para que entre no meu reino. Ainda te falta, há uma mancha ainda nas tuas vestes. É porque tu não me honra na vida daqueles que eu ponho com autoridade para te dirigir, ensinar, pregar, pastorear, discipular, aconselhar, corrigir, exortar. Receba essa unção no teu coração. Receba essa unção no teu coração. Amém? Amém. Recebe mesmo. Você vai ver que você não vai cair em erros, em falhas. Deus vai se agradar de ti. Deus vai se agradar da tua conduta. Diga glória a Jesus. Agora Davi, preste bem atenção, Davi ainda não era rei. Amém? Era um servo de Deus. Diga glória a Jesus. Porque Davi recebeu o trono, a autoridade para reinar no lugar de Saul. Quem trabalhou com Saul? Quem trabalhou com Saul? Davi. Como foi a conduta de Saul no trabalhar em casa e no reino de Saul? Sempre foi honrando meu Senhor. Quem Deus agora escolhe para reinar no lugar de Saul? Aquele que honrou Saul. Tremendo, né? Ou não tinha outros servos de Deus em todo Israel? Tinham. Mas Deus se agradou de como Davi se comporta com o rei Saul. Sempre honrando o homem de Deus em toda circunstância. Ainda que ele estivesse todo errado, ele respeitava a autoridade e as ordens. Agora Deus vai lá e honra aquele que honrou. Tu quer ser honrado, mas não honra. Deus vai honrar quem honra. Esse é o segredo da honra, do poder da honra. É tu honrar aquela pessoa que Deus colocou nos teus caminhos.
para tu trabalhar com ela, com ele. Então Deus está vendo como tu honra teus pais, porque tu está ali debaixo da cobertura dos teus pais. Deus está vendo como tu honra teus pais lá enquanto tu está debaixo da cobertura deles. Então, se tu honra, independente se ele é isso, se ele é aquilo, se ele é mau, se ele é bom, se ele te ama, se ele não te ama, tu respeita a autoridade que Deus constituiu, Deus lá na frente vai te honrar. E uma das honras que Deus dá é que tu vai viver muitos anos de vida. Vai ter muitos anos de vida. Diga glória a Jesus. E depois dos pais, nós começamos a trabalhar secularmente, né? Ir para uma empresa e trabalhar. Alguém vai nos mandar lá. Alguém vai ser superior a nós. Sim ou não? Sim. Alguém vai ser superior a nós. Alguém vai ser superior a nós. E como eu vou honrar este lá no meu trabalho? Deus está vendo. Porque aquele lá foi constituído também por Deus. E eu devo honrar o meu patrão. Eu devo honrar o meu líder lá na empresa. Eu devo honrar aquele que é superior a mim. Eu devo honrar. Se ele sabe falar, se ele sabe chegar com jeitinho, se ele não sabe, se ele é o que todo mundo gosta ou todo mundo odeia, eu não vou andar nessa onda de odiar também. Eu sou crente, sou evangélico, eu temo a Deus e eu honro a Deus. Eu vou fazer minha parte. Respeito. Respeito. Eu vou respeitar essa autoridade e vou obedecer. E aí Deus vai também te honrar naquela empresa ou em outra empresa, porque Deus viu como tu se comporta diante das pessoas que te lideram. Amém? Amém? Quem quer ser honrado? Esse é o poder da honra. Esse é o poder da honra. Vamos falar de quem? Não vou dar, isso veio aqui, o Espírito Santo colocou na minha cabeça o exemplo de o servo, o moço que trabalhava com Eliseu. O moço que trabalhava com Eliseu era o auxiliar do profeta Eliseu. E então veio Naamã com todo o ouro, pedras preciosas, para recompensar Eliseu pela cura de sua lepra. Tenho tantos quilos de ouro e de prata, isso. Era vários camelos carregados, né, de coisas valiosíssimas para dar para o profeta. Mas o profeta diz: hoje o Senhor não permitiu eu aceitar nada. Pode ir em paz. Pode ir em paz. Mas o moço que trabalhava com Eliseu, o auxiliar de Eliseu, não entendeu essa loucura. Se eles estavam precisando, estavam necessitados. Que loucura meu patrão, que loucura o meu pastor fez. Ele recusou isso. Aí deixou ir várias horas. Depois ele saiu de fininho da casa do seu senhor Eliseu. E olha, correu atrás de Naamã. Senhor, meu senhor capitão, é que na hora que o senhor saiu, chegou 2 moços de uma viagem, e Eliseu me mandou até o senhor para que o senhor me dê tantas vestes, tantas, e ouro, tanto de prata, que o senhor me dê tanto disso. Ah, sim, tome, leve. Ele foi e trouxe de volta e escondeu. E entrou como aqueles filhos desobedientes, desconfiados, né? Entrou na casa de Eliseu. Aí Deus já tinha revelado tudo para Eliseu, o homem de Deus. Onde tu andava, Eliseu? Meu espírito foi contigo. Meu
comigo. E me avisou que tu estava aprontando alguma coisa. Tu não pegou emprestado, tu não pediu o ouro de Naamã? Sim, meu senhor, é porque isso e aquilo, tentou justificar, e a maldição veio. Pegou a lepra do homem que foi curado e foi expulso. Nunca mais trabalhou com o homem de Deus. E aí? Na tua consciência, tu não trabalha com pessoas, tu não continuaria trabalhando com pessoas que te enganam, que são falsos contra ti. Tu afastaria ela? Tu não deixaria nem entrar mais na tua casa. E quando Deus usa um homem de Deus para fazer isso, ele não tem amor. Os hipócritas, os acusadores de plantão, ele não tem amor, Eliseu não tem amor. Os acusadores de plantão são os hipócritas, porque eles fariam pior. E tudo que te plantar, a gente vai colher. Tudo que te plantar, vai colher. Tu pode fazer escondido. Tu pode até desonrar o homem de Deus. Porque assim também será desonrado com gravidade. Porque o moço de Eliseu saiu naquele momento já com lepra no corpo. A consequência de desonrar, usar o nome do homem de Deus. Eliseu mandou eu aqui. Usar o nome, foi a bispa que mandou eu vir aqui. Foi o apóstolo que mandou. E na verdade eu não mandei nada, nem a bispa mandou nada. Tu está usando o nome dos ungidos de Deus, desonrando a autoridade de Deus. A consequência virá. A consequência virá. Será colhida. Cedo ou tarde, a pessoa vai colher. Aleluia. Portanto, viva no temor de Deus. No dia a dia, vá temendo a Deus. Porque com Deus ninguém brinca. Com Deus a gente não zomba. A gente não escarnece das coisas de Deus. Ele leva muito a sério as coisas dele. É santa e pura. Amém? Amém. Na visão do empregado de Eliseu, na visão desse moço Geazi, né? Ele imaginou que o seu senhor tinha errado. Não é assim que o inimigo coloca a cabeça de muitas pessoas? Para não obedecer, para não se sujeitar às ordens e aos mandamentos, aos ensinamentos, porque o diabo põe, não, Eliseu não sabe o que está fazendo, fez errado, ele dispensou esse ouro, eu vou atrás desse ouro. Não faz sem consentimento do teu pastor, não toma decisões sem consentimento dele. Você está entendendo? Deus depois vai dizer para você: eu quis te ajudar, mas tu não se deixou ajudar. Quis te fazer espiritual, tu não se deixou ser espiritual. Quando, pastor, isso? Quando o meu ungido te chamava para oração e tu achava ruim. Quando o meu ungido dizia: tu vai vir para a oração, tu não se deixou. Tu não quis que eu te ajudasse. E tu pede tanto que Deus te ajude, e na hora que Deus quer te ajudar, tu despreza a ajuda, porque tu pensa que a ajuda vai vir de outro jeito. A ajuda vai vir da maneira que tu nem espera. Recebe tua vitória. Recebe tua vitória. Recebe tua vitória. E aplaude.
poder da honra. Saul desonra quem? Deus. Não. Primeiramente ele desonrou, sim. Vamos colocar quem era o pastor de Saul. Quem era o pastor de Saul? Deus manda Samuel. Samuel, vai lá para Saul. Diz para ele não sacrificar, para ele aguardar tu chegar, porque tu vai chegar e sacrificar antes deles irem para a guerra. Foi aí que Deus desagradou de Saul. Por quê? Porque Saul, em vez de esperar o pastor dele chegar para apresentar o sacrifício, para poder eles ir para a guerra, ele disse assim: mas Saul está demorando. Samuel está demorando demais. Meus soldados estão indo embora. Eu vou ficar sozinho aqui se eu não apresentar logo esse sacrifício. Mas ele sabia que a ordem era: aguarde. Olha a luta que ele estava passando aqui, ó. Olha para mim. Olha a luta que Saul estava passando, né? E aí, a luta que tu passa e tu sabe que não pode fazer, tu sabe que é pecado, mas tem aquela luta travando, mais os meus esposos, mais minha filha, mais o meu tempo, mais a minha hora, mais o meu gás, mais o meu rancho, mais a minha conta para pagar. Tu sabe que não pode tocar. Está dentro daquela guerra. Tu sabe que não pode fazer isso, porque o pastor proibiu tu ungir um homem. É proibido tu ungir com o homem. Tu sabe que não pode ir para aquele lugar. Aí tem uma guerra, uma luta. Não, mas eu não vou fazer nenhum mal, eu só vou querer que Deus me dê uma direção. Ou então, eu só vou hoje porque a fulana é muito minha amiga, e depois eu vou, mas depois eu convido ela para uma igreja, sabe aquela guerra? Saul também pensou assim: não estou fazendo nada demais, eu vou só sacrificar porque os soldados estão indo embora. Samuel não chegou. E eu vou ficar só, o povo vai embora. Aí, diga glória a Deus. Samuel chega e diz: o que eu estou ouvindo? Estou ouvindo barulho de bois. Bois, outros animais e alguns inimigos vivos. Estou ouvindo isso. Deus não te deu uma ordem, Saul, que antes da guerra era para tu matar todos daquela cidade, mas tu trouxe os despojos. Isso aí faltou falar para vocês. Deus disse: não para trazer nada, mata tudo. E ele trouxe e usou isso para sacrificar. Desobediência uma, agora desobediência duas. Ele sacrifica sem Samuel chegar. Duas. Vai aumentando. Diga glória a Deus. Agora vem a desonra. Já por aí desonrou já o homem de Deus, né? Por aí já desonrou. Agora ele desonra o homem de Deus. Porque eu também posso sacrificar. Eu sou rei. Deus falou aí? Deus falou aí? Eu também prego, eu também oro, eu também. Deus fala comigo. Deus falou aí? Samuel, olha Saul rebelde. Saul, eu também posso sacrificar. Proibido o rei sacrificar. É só sacerdote. Mas ele sacrificou, fez o papel de sacerdote, sacrificou. Pronto, mais um nível, mais uma consequência. Quando Samuel chega, em vez de ele se humilhar, pedir perdão, ele já está todo enganado pelo diabo mesmo, ele começa a mentir. Não há nenhum boi, nós matamos tudo. E o que é isso que eu estou ouvindo por aí? Aí ele se desculpou. Não é porque o povo, os soldados disseram que nós não deveríamos matar, porque serviriam para sacrificar para Deus. Mas Deus disse que era para matar todos e não trazer nenhum boi para. Mas eu fiz isso. Cuidado, você tenha coragem ainda de mentir.
Sabe, aquela pessoa que quer mentir, quer desviar, e tem prova que a pessoa é assim, 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 e fala na cara de Saul: não fiz, não sou. Aí quando é descoberto: mas eu estou ouvindo barulho de bois. Aí ele joga a culpa para quem? Para os soldados. Foi os soldados que... É igual eu chegar aqui com a irmã: você está fazendo isso. Não, mas está aqui a prova. Aí ela vê que foi pega na prova, ela joga: não, mas a fulana também. Deus está te corrigindo na palavra. Tu quer ser corrigido aqui na terra ou sofrer os castigos no inferno? Ou Deus não fala mais? Então Deus, Ele não aceita quando você tenta enganar um homem de Deus. Ele não está te acusando, ele está fazendo o papel que Deus mandou ele fazer. Vá lá corrigir Saul. Vá lá dizer para Saul que o que ele fez é errado. E você não aceita. E desonra o homem de Deus que só foi mandado para te ajudar. Não é verdade, irmão? Diga glória a Deus. Então mentiu várias vezes ali na cara limpa para Samuel, desonrando o quê? A autoridade de Deus. Pois o homem de Deus começa a dizer: pois o teu reino será tomado de ti. Aí Samuel vira as costas. Olha para mim. Samuel vira as costas e segue seu caminho. E lá vem Saul correndo atrás e puxa as vestes de Samuel e rasga. Com raiva. E Samuel vira para ele e diz: assim vai ser rasgado o teu reino. Desonrou as vestes do homem de Deus, da autoridade de Deus, em vez de honrar. Diferente de Davi. Samuel não fez nada de mal para Saul. E Saul desonrou Samuel. Saul fez um monte de coisas más para Davi, e Davi honrou Saul. Deu para entender, não? Isso é tremendo, né? Samuel, o profeta, Samuel, o sacerdote, a autoridade de Deus, não fez um pingo de maldade para Saul, e Saul tratou com toda desonra. E olha a diferença do segundo coração de Deus. Davi sofre perseguição, sofre calúnia, escapa da morte várias vezes da mão de Saul, e só honra Saul. Aí veio Jesus e disse: por isso eu disse, ame seus inimigos, porque Davi já praticava. Não era nem o tempo do amor, era dente por dente, olho por olho, espada por espada. Davi já praticava o que Jesus veio trazer. Ame essa autoridade que foi constituída por Deus. Palma para Jesus. Honre, respeite. Honrar, respeitar é não falar mal. Não adianta tu dizer: eu respeito como homem de Deus, mas ele é isso. Aí, que honra é essa? Ou tu não sabe, tu gostaria que alguém falasse mal de ti? O que tu acha se alguém fala mal de ti? Não é desonrar o teu nome?
Sim ou não, igreja? Sim. Então por que quando a gente fala mal dos outros, a gente diz, eu não estou falando mal, só estou comentando. É um maligno, um espírito de engano terrível, né? Soltou o quê? É uma cegueira diabólica que transforma as trevas em luz. Meu Deus, que comentando, está falando mal. Isso é falar mal, isso não é comentar, é falar mal. Para não dizer que está falando mal, a pessoa, né, se engana a si mesmo. Estou só comentando. Para tu não chegar e falar mal, nem comente. Nem comente nada. Abençoa. Abençoa a autoridade. Ore pela autoridade. Outras pessoas não precisam saber. Outras pessoas não precisam saber. Abençoe. Foca tua missão, que é amar uns aos outros, pregar, fazer a obra. Se tu faz parte do ciclo de oração, vem, faz tua missão, cumpre teus papéis e honra, porque tu vai estar honrando verdadeiramente Deus de coração. Amém? Palma para Jesus. Próximo estudo, ou melhor, vai prosseguir, que não deu tempo a gente terminar hoje não, sobre o poder da honra. Amém? Próxima terça-feira a gente vai prosseguir sobre o poder da honra. Hoje nós falamos só sobre por que algumas pessoas não honram. Aí nós explicamos. Porque imagina que aquela autoridade não foi colocada por Deus, mas pelos homens. Hoje foi o tema disso aí. Quem colocou, olha aqui vocês, quem colocou Samuel? Quem colocou Saul? Um acertou e o outro errou. Os dois mereciam honra? Sim ou não? Sim. Isso, dois mereciam. Se um acertou, merece honra. Se o outro errou, continua honrando, faz tua parte. Foi o que Davi fez. Honrou a Saul que errou e honrou Samuel que acertou. Palma para Jesus, filho. Agradece. Diga, Senhor Jesus, te agradeço pela tua palavra, te agradeço pelo ensinamento, pela direção, pelo conselho, pela luz. Te agradeço, porque assim não vou estar no laço do diabo, nem enganado. Diga, meu Deus, eu repreendo todos os sentimentos, conceitos, ideias que eu tinha a respeito das autoridades de Deus. Eu repreendo todos os maus pensamentos, sentimentos contra as autoridades de Deus, porque hoje eu sei que aquele que acerta ou aquele que erra foram colocados por Deus, e eu devo honrá-lo, fazer a minha parte, honrar os homens de Deus, as autoridades de Deus. Todo mal sai da minha mente, do meu coração. Diga, sai. Maus pensamentos, todos os maus pensamentos que não deixam aceitar a palavra. Todo conflito de confusão na minha cabeça. Diga, sai do meu coração. Dá meu coração igual